campeão! Seja bem-vindo a mais um do Alvo com Álvaro, podcast dos campeões. Nossa, que bacana que você está aqui. É por sua causa que existe o nosso podcast. Já na segunda temporada, entrando aí já, ó, no mês 6. Que maravilha! E aí, como é que foi teu ano? Como é que tá teus negócios? Está crescendo? Está avançando? Tá perdido, não sabe que caminho vai seguir? Então, já te inscreve aqui, assiste todos os episódios. Olha, são pessoas incríveis que eu sempre trago aqui no podcast dos campeões. Se você precisa hoje ter clareza dos teus negócios, do teu negócio, na palma da tua mão, para melhorar, acelerar os teus resultados, tenha certeza que a MV Data, meu querido Neto, vai poder te ajudar, trazendo aí para você todos os dados e métricas da sua empresa, ó, na palma da sua mão. Então, você só pode melhorar, avançar e crescer quando você tem métricas e dados, e aí o Neto entra com a MV Data e pode te ajudar. Agora, se você é empresário, profissional liberal, e eu sei que essa jornada empresarial é muito dolorosa porque ela é solitária, você não está sozinho. Vem para a Academia dos Campeões, que é a minha escola de negócios, onde a gente vai te orientar, pegar na sua mão, te ajudar a você crescer, escalar o seu negócio. Se você é empresário, se você é profissional liberal, tenha certeza que você tem ótimas mãos com alguém que já tem mais de 20 anos dentro do empreendedorismo e auxiliar tem mais de 1.000 clientes em todo o Brasil. E se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, né? Já te inscreve no canal, vai pingar na tela, ativa o sininho e compartilha. Ok? Hoje eu tenho a honra de receber esse cara que tem o sangue missioneiro correndo pelas veias. Um cara que lá na pandemia a gente esteve muito junto, muito colado, uma pessoa que me ajudou, que me orientou, que disse, Álvaro, vamos fazer assim, e a gente errou, e a gente acertou, e a gente se divertiu. E hoje ele é um dos caras incríveis, um super especialista em comunicação, diria que os maiores que tem no Brasil hoje, um pai gigante também, um marido também, mas acima de tudo um amigo, um cara especial que me deu a primeira camiseta reserva da vida. Senhoras e senhores, recebam no palco aqui do podcast dos campeões, ele que é empresário, palestrante, comunicador, quase que um sobrinho do Silvio Santos, senhoras e senhores, no palco, diretamente de Santa Catarina para o mundo, meu querido Jefferson Estou, abre o microfone e vamos para cima, meu querido, bem-vindo! Olá, Álvaro! Olá, pessoal que está assistindo aí, pessoal da Academia dos Campeões. É um prazer estar aqui, né, cara, mais uma vez, né, e por um tempo a gente já, como você citou antes, já fizemos alguns trabalhos juntos, né, já executamos alguns projetos. Muito legal, cara, estar aqui, né, trocando ideia, conversando, trazendo informação, conhecimento, entre outros que a gente vai trocar aqui ainda, né? Cara, é um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez. Tamo junto. Jeff, a gente vai começar, cara, parafraseando Chacrinha. Quem não se comunica se trumbica. Hoje a gente está vivendo uma época onde cada vez mais a comunicação tem que ser precisa, seja dos teus valores, do teu produto, do teu serviço, do teu posicionamento. Mas ao mesmo tempo que é uma das competências que é mais exigidas, cara, a gente conversa com as pessoas, com os empresários, e a gente vê que um dos maiores desafios também do empresário é saber se comunicar, é saber se expressar. Cara, nessa tua experiência de anos, o que tu sente que trava as pessoas na hora de falar? É alguma experiência que ela teve na infância, durante a vida, que ela não consegue se expressar, sei lá, comunicar de uma certa forma? Às vezes o líder tem uma visão, ou o vendedor tem uma visão e o cara se embaralha no meio dessa jornada aí. Cara, o que trava as pessoas, na maioria das vezes, hoje, importantíssimo o que tu falou, né? Hoje, quem não se comunica se trumbica, né? E é fundamental hoje as pessoas terem consciência de que a comunicação é o que faz a gente ir para frente, né? A comunicação, através dela, a gente atinge nossos sonhos, né? Conquista negócios, faz vendas, fecha parcerias, melhora relacionamentos, cria novos relacionamentos, né? Melhora o nosso network. E quanto melhor a gente se comunica, mais resultado a gente tem, né? Eu acredito que um dos maiores medos que acontece com as pessoas em não falar em público, né? Ter medo de falar em público, ou de encarar uma plateia, ou de se posicionar numa reunião, é justamente o que tu falou, vem de bloqueios emocionais, né? Na maioria das vezes acontecem bloqueios ou na primeira infância ou em algum período da vida que ou alguém muito importante que
fez uma crítica para essa pessoa quando ela estava se posicionando, ela estava fazendo uma apresentação, às vezes até na escolinha, né? A criança está lá fazendo a apresentação para os seus amiguinhos, para os seus colegas, e a turma riu dela, ou a professora falou algo que cheio de emoção, né? No fim, enfim, gera bloqueios, né? A gente fala que gera sinapses neurais, né? E fica registrado no subconsciente da pessoa, né? Que a pessoa às vezes não sabe por que ela é adulta e não consegue se posicionar, não consegue falar em público. A maioria das vezes são esses medos, né? São essas sinapses que são criadas e ficam registradas no nosso subconsciente. Então, penso eu que a maioria dos medos são bloqueios emocionais, né? E para que a gente consiga identificar melhor, teria que ver, né, o caso de cada um. Mas 90% dos casos é bloqueio emocional, né? E aí, Jeff, quando tu pega pessoas que têm muito resultado na vida, quando tu pega empresas que prosperam, tu pode ver que normalmente o líder é um cara muito bem, ele é um comunicador, às vezes ele pode não ser aquele palestrante que nem a gente, que tem uma energia, que faz, mas tu vê que ele tem uma clareza na comunicação. E olha que interessante, cara, a maioria dos relacionamentos afetivos, eles terminam pela falta de comunicação. É verdade. Aí, na empresa, é interessante, na empresa, às vezes um setor recebe uma demanda, chega distorcido na outra demanda, os caras do outro setor eles não conseguem entregar. Às vezes o líder também não sabe se posicionar com clareza. E aí que eu te pergunto, Jeff, como que a gente, qual que é a importância de conseguir expressar, de ter uma comunicação poderosa para o relacionamento com os sócios, para o relacionamento do cliente com o vendedor, do vendedor com o cliente, eu acredito que você já deve ter palestrado também, trabalhado em empresas que às vezes têm ruídos na comunicação. O quanto isso, cara, a falta de comunicação pode arrebentar com um negócio, Jeff. Jeff, porque, meu, aqui a gente tem intimidade. Para Sim, muitos é Jefferson Stone. isso aí. Cara, penso eu que a maioria das empresas, às vezes, falha na comunicação bem nessa parte que tu falou, né? Às vezes, o chefe, o líder, não sabe se comunicar com o colaborador, né? Com o liderado. Às vezes, não sabe dar o feedback, né? Às vezes, não sabe fazer a leitura do mapa da pessoa, né? Então, a comunicação tem vários pontos importantes assim que a gente deve levar em conta no momento, falando do âmbito empresarial, né? No momento de comunicar. Tem o momento da venda, né? O momento da venda, a forma de se comunicar é diferente. O momento de dar um feedback para um colaborador é diferente também, né? O momento de tu tratar com sócios é diferente também. Então tem alguns pontos assim que a gente deve levar em conta. Por exemplo, para um liderado, né? Para um líder, dar um feedback para um liderado. Uma das coisas que a gente deve levar em conta na comunicação é a leitura do mapa, né? Às vezes o teu mapa às vezes não. Cada um tem um mapa, né, de vivência, né? Eu tenho um, o Álvaro tem outro, né? Você que está assistindo tem outro, e cada um é diferente, né? Então a gente tem culturas diferentes. Você foi criado numa família, eu fui em outra. Então tem N é, N variáveis que esse mapa se modifica, né? Que é diferente um do outro. Então, essa diferença tu tem que levar em consideração na hora de comunicar, né? Porque senão tu vai dar um feedback para um liderado, você que é líder, por exemplo, você vai dar de forma errada, porque ele vai entender de forma errada, você fazendo a leitura só do seu mapa. Então, quando você vai dar um feedback, você tem que fazer a leitura do que com o mapa do outro, né? O que o outro entende, né? Será que ele tem a mesma visão que eu como líder? Provavelmente não, né? Ele não tem a mesma visão e às vezes nem a mesma vivência. Então, o teu feedback tem que ser, a tua comunicação tem que ser clara e objetiva, mas dentro do mapa dele, né? E da mesma forma, a tua comunicação tem que ser clara e objetiva do teu sócio ou na hora da venda. Então, é fundamental que a gente tenha muita clareza na comunicação para que não aconteça, né, tantos ruídos na comunicação, né? Em algumas palestras eu até mostro a estrutura
a estrutura da comunicação, né? Como que acontece, né? Tem emissor, a mensagem, tem o receptor, e aí eu falo dos ruídos, né? Então, tem N ruídos que acontecem que o receptor não consegue decodificar, né? E aí a responsabilidade da comunicação, na maioria das vezes, é nossa. Sempre é nossa, que é do emissor, quem está comunicando, né? E na maioria das vezes tem líderes, né? Tem empresários que emitem a sua comunicação e não querem saber se a comunicação chegou clara para o outro lado, né? Se chegou da forma com que ele está querendo falar, né? Dizendo tudo o que ele quer dizer. Na maioria das vezes é isso. O que acontece os ruídos, né? Então, Sabe, cara, tomar que cuidado nisso. eu escutei uma frase de um dos mentores meus lá em 2018, ele fala uma coisa assim, que o líder ele é responsável pelo que ele fala e pelo que as pessoas escutam e entendem. E você trouxe uma coisa muito interessante, né, cara? Responsabilidade na nossa comunicação. Às vezes, até numa venda, cara, tu fala alguma coisa. Um exemplo, É, tá? Você está negociando com o teu cliente e o teu preço é 10 mil. Só que antes tu negociou com outro cliente e falou em 8 mil reais. E esse cliente novo agora seria o cliente de 10 e tu falou 8. Só por que eu estou falando isso? Se tu não organiza e estrutura o teu pensamento, tu não vai poder chegar pro cara e dizer, eu errei, deixa eu cobrar 10 de novo. não Tem tem coisas como. assim, cara, que é tão interessante. Dentro dos negócios, Jeff, o que tu sente que mais causa ruído na comunicação, cara? Assim, que tu já percebeu que ferra isso, tanto no marketing, tanto na venda, quanto na liderança, com o time entre as pessoas, o que você acredita que sejam esses ruídos aí nessa jornada aí, campeão? Cara, um dos principais que eu penso e acredito muito é o fator mentalidade. Então, o fator mentalidade, ele direciona a gente para a vida, né? Para o crescimento, para o desenvolvimento, para tudo que a gente imaginar. A nossa mentalidade é o que manda, né? Então, através da nossa mentalidade, a gente consegue condicionar os medos, né? A gente consegue ser mais claro, ou a gente consegue ter um entendimento melhor. Então, parte da mentalidade. Mas, assim, de forma prática, eu penso que, além da mentalidade, os ruídos, cara, eu acredito que. Deixa eu pensar aqui, que eu tinha pensado antes numa, mas eu vou responder outra agora. Eu acredito, cara, que além do ego, né, que não quer entender, a clareza no simples que precisa ser dito. É isso, sabe? Clareza no simples, clareza na comunicação do básico que precisa ser dito, sabe? Às vezes a pessoa deixa de falar algo simples, algo comum, porque para ela é tão comum, tão simples, tão básico aquilo, que ela acha que ela não precisa comunicar, né? Não precisa dizer. É aquela frase do óbvio precisa ser dito? O óbvio precisa de ser dito. É isso. É essa frase que eu estava buscando. Então, é isso, sabe? Na maioria das vezes é isso. Então, tu julga, daí a gente volta de novo para a questão do mapa, né? Cada um tem o seu mapa. Tu julga que o mapa do outro, que a outra pessoa vai entender o que tu entende. Então, tu pensa assim, é óbvio, é claro que a pessoa já sabe disso. Mas não, né? Na maioria das vezes, não. Então, o óbvio precisa ser dito, né? Então, por exemplo, se tu está criando uma cultura de atendimento ao cliente, e tu não diz para o teu colaborador que ele tem que dizer bom dia quando o cliente entra na loja, né? Que ele tem que fazer uma comunicação, ele não vai dizer, né? Ou ele vai dizer porque ele está acostumado, ou ele não vai nem, né? Se tu não orientar ele dizer o óbvio, isso é óbvio que a pessoa tem que dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, né? Estou à disposição. Isso são frases básicas. Mas hoje em dia a maioria das pessoas não fazem, né? Mas tu tem que dizer, sabe? E aí depois tu diz, contratei um atendente lá que é ruim. Ele não dá nem bom dia para o cliente. Mas tu falou para ele que tem que dar bom dia, falou para ele que seja bem-vindo, para ele usar a comunicação dele. Não falei. Então, de quem que é a responsabilidade, né? Então, acho que um dos grandes problemas hoje na comunicação está isso. O óbvio precisa ser dito. Cara, tu tocou num ponto que é interessante. A pessoa contrata, o funcionário chega na
na empresa, mas ele só recebe um seja bem-vindo, mas não é dito o que ele tem que fazer, o que ele É, não pode fazer. Ou, é, por exemplo, um Álvaro desse estilo de comunicador, o Álvaro não pode ser um cara que trabalha num ambiente silencioso, sabe? Então, assim, às vezes tu vai ter que alinhar até a forma, o jeito que você fala, ou a isso. quantidade de pausa, até o tom. Então, isso também seria uma coisa que o gestor teria que olhar até na hora da contratação. Ah, e quando a gente fala Sim. comunicação, eu quero dizer, vamos abrir um pouco mais, vamos explorar o Jeff, porque o Jeff eu sei que tem bala aí. Cara, a comunicação, Jeff, não é só na voz. Não, não, não. O, o que mais significa comunicação? Como a gente comunica também? Quais são as outras formas de comunicação que tem aí, campeão? Cara, assim, ó, se nós falar da parte técnica, né, e da parte técnica, deixa eu ajustar aqui o vídeo, estou meio fora do vídeo. A gente vai falar de comunicação verbal e comunicação não verbal, né? A gente basicamente vai falar sobre isso. Mas existe um terceiro ponto que eu gosto de falar também, que é a comunicação interna, né? Comunicação comigo mesmo. E daí que é a questão da mentalidade, aquilo que a gente disse pra gente, né? Mas falando de comunicação verbal, né? Comunicação verbal é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente, né, expressa, ou aquilo que a gente escreve. Isso é comunicação verbal, né? Comunicação não verbal é aquilo que a gente está fazendo com os gestos aqui, né? Então, a gente está falando e, ao mesmo tempo, gesticulando. Isso é comunicação não verbal. Tu ajuda a tua comunicação a ela ser mais ampla e ter melhor entendimento, sabe? Então, se tu cria, por exemplo, um passo a passo e tu usa a tua comunicação não verbal, né? Falando, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3. Cara, isso enriquece a tua comunicação, né? No vídeo é um pouquinho mais difícil fazer, mas ainda dá para fazer, né? A gente ainda usa. Mas E numa só reunião, por pegando o exemplo, gancho, tu falou no passo 1, no passo 2, isso serve até para reunião. Um erro reunião, fatal na reunião é, às vezes, o cara não chegar com pauta, Uhum, ou chegar com 150 pautas. Nós fizemos a reunião na Academia dos Campeões toda semana, né? E a cada uhum. semana nós pegamos uma ou duas pautas e debatemos e vamos avançando, justamente para ter essa comunicação. E no final termino, gente, o que vocês entenderam? Para ver se os caras sacaram. Lembra? Nós somos o emissor. Será que o cara entendeu o Isso. negócio? Será que ele É. sabe o jeito que ele quer? E tu falou uma coisa interessante, né, Jeff? Às vezes, cara, eu percebi isso, cara, quando eu fiz uma virada de chave. Eu sempre fui um cara que usei tênis, calça e camiseta, né? E aí um dos meus mentores disse, você tem que comprar um terno. Ah, Tá, tudo mano, comunica. nada a ver comigo, cara. Um terno É. azul ainda, sabe? Aham. Eu percebi uma coisa, Jeff, que quando tu chega num lugar, tu não fala nada. Uhum. Mas as pessoas já te tratam diferente, te olham diferente, só porque você tá com uma roupa mais social. A roupa também, cara, comunica isso aí, cara. Também comunica. Inclusive, eu falei, essa semana eu dei uma palestra, semana passada, agora, na quinta-feira, acho que foi quinta ou sexta-feira. E aí eu falei sobre isso. Estava falando justamente sobre isso. Que a roupa também comunica. Tudo comunica. A tua barba comunica, o jeito de tu arrumar o cabelo, a cor da unha que as meninas usam, sabe? A maquiagem, tudo comunica. A tua vestimenta, cara, tudo comunica. E tem significado, tem as cores, né? O porquê do terno azul, né? O porquê de tu estar usando preto, o porquê de tu usar branco, né? Em que momento tu usar o branco, em que momento tu usar o preto, cor escura, cor clara, cor azul, tudo comunica. Então, em que momento tu fazer a pausa enquanto tu fala, sabe? Tudo é importante. Então, a questão visual, né? A maioria das pessoas são visuais, né? Inclusive o nosso cérebro, ele gasta 1/3 da energia só com a parte visual, né? É incrível isso, né? Então, a gente tende a ser uma pessoa mais visual, né? O nosso perfil ser mais visual. Então, a gente percebe mais visualmente. Por isso que a comunicação não verbal é tão Cara, importante quanto. 1/3 da energia só pro cara olhar os gestos. É, Tu é sabe, eu possível. tava falando com um cliente meu essa semana, ele tá começando a expandir a empresa dele e fazer pitch de vendas. Primeira pergunta que eu fiz para ele, cara, você tem slide? Não, eu só falo.
Ah, Aí eu disse para ele, eu falei, cara, você tem o comunicador, né, o audição, o visual e o isso, sinestésico. isso, E aí, a gente é palestrante já, macaco velho nessa jornada aí com sim, alguma palestra no Lombo. sim, Lombo, que é o Rio Grande do Sul que a gente fala, né? E às vezes eu vejo, cara, tipo assim, eu não vou fazer slide. O isso, líder lá, eu vou falar só dos resultados, não vou fazer um slide. Então, olha que, cara, isso que tu trouxe para mim, como treinador, como palestrante, assim como você, mostra o quão é importante termos slides, uhum, mas muito, acima de tudo, slides limpos, não slide com isso, 186 mil caracteres, né, cara? é, Que interessante isso aí, Jeff, que você trouxe, cara. que essa questão E do eu visual, aprendo junto com vocês. Você tá é, falando, eu tô aprendendo mas junto. também, sabe, cara, eu trago essas informações porque, para mim, também eu reforço isso, e eu acho e foi uma grande virada de chave para mim, foi eu perceber essa importância que o visual tem. E eu não, cara, eu até ia separar essa pesquisa, eu não tenho os números certos, mas se eu não me engano, 70% de toda a tua comunicação é visual, sabe? E só 5% é daquilo que você fala, do conteúdo em si. Visual junto com o não verbal, né? Com a Isso, roupa, com o gesto, com. isso. É, cara, então, assim, aquilo, às vezes as pessoas ficam presas no conteúdo, né, naquilo que elas vão dizer, vão falar, mas na verdade, cara, o conteúdo é 5%, sabe? Isso, para mim, cara, foi uma virada gigante, assim, eu não tenho aqui os números, mas para mim essa chave foi quando caraca, eu não acredito, cara, e eu tô aqui me matando por conta do conteúdo, né? E quando na verdade não é o que você diz, mas é como você diz, tá? A forma que você usa para falar, os gestos, como é que você usa os gestos. Cara, bom, tu me conheceu antes, né, Álvaro? Bem no começo, lá em 2018, cara mais tímido, mais quieto, mais, né? A palestra Nunca o Jefferson é ia estar aqui num podcast. Não, e aí, além exatamente do Jeff estar gravando comigo, o Jeff também tem o podcast dele. Mas isso, era um cara que se tivesse a última fila da sala, ele daria dar um jeito de sentar isso. antes da última fila da sala ainda. E Né? torcendo para acabar o horário para ninguém me chamar, né? Exatamente. E hoje o cara tá aí, como disse o nosso mentor Robertinho Achique, hoje o cara tá um superstar, né, meu? Aí, cara, isso para mim foi uma virada de chave gigante, porque aí eu entendi que eu estava botando minha energia no lugar errado, sabe? E daí é como você fala, é como você usa a tua mensagem, sabe? É claro que o conteúdo é importante, só que ele vai ser muito mais rico se você usar a tua comunicação verbal e não verbal, né? E pegando o gancho, só para fazer um complemento, às vezes, Jeff, eu já percebi isso aí, cara. Ontem eu fiz um treinamento numa empresa e aí no final perguntei, gente, o que vocês aprenderam e tudo mais, o que ficou gravado para vocês? E aí nós, como palestrante, a gente tem aquela, né, a âncora, né? Tem 2, 3 pontos que as pessoas têm que lembrar no final. E um dos meninos disse assim, cara, eu me lembro até hoje quando eu iniciei naquela empresa, 2 anos atrás, e o fulano me falou isso. Cara, às vezes uma frase de um líder, de um vendedor, pode botar, vou melhorar, às vezes uma frase que você fala para o seu filho, agora é papo de pai aqui, cara, pode colocar o teu filho para frente ou puxar o teu filho para trás. Exatamente. Então, você tá falando isso aqui, tá caindo um monte de ficha, cara, o quanto a gente tem que cuidar da nossa comunicação. Não, é Bom, tu me muito. conheceu com barba, né? Acho que há Não é uns verdade. 30, 40 dias eu tirei a barba. Eu falei, meu, vou inovar, vou tirar, deixar a cara limpa. E os feedbacks que eu recebi, Álvaro, você rejuvenesceu, Álvaro, você ficou mais jovem, Álvaro, você ficou mais leve, você ficou com um rosto mais limpo. E tudo isso o cara comunica, cara. Comunica tudo. Tô falando pra ti como se fosse uma terapia que eu fico pensando, cara, olha. É a mesma coisa do campeão, tu falou, né, cara? Putz, é o lance do campeão, e aí Sim. é a energia, e convenhamos, né, Jeff? Não tem coisa pior do mundo, cara. Tu assistir uma pessoa comunicar, não importa se é um vendedor, cara, o cara é morno. Meu Não, Deus. não, é muito triste, cara. Inclusive, essa palestra que eu dei por último foi para um clube de marketing, né? E, pela regra geral, quem estuda marketing sabe sobre comunicação, né?
Mas, na verdade, a maioria das pessoas não sabem. Eu estava falando para eles, às vezes você até sabe comunicar, você até sabe conversar, você é comunicativo, você elabora a ideia certinho, fecha a ideia, né? Todo o 360 da tua ideia fica perfeito, só que tu não tem energia, sabe? Tu não coloca energia na tua voz, tu não faz a pontuação, às vezes tu não traz uma pausa que é necessária, sabe? Para te falar o próximo tópico, para valorizar aquilo que vai ser dito depois. Às vezes tu deixa de colocar energia, sabe? E aí e normalmente as palestras sempre começam com baixa energia porque tu tá bom, a gente sabe, né? A plateia fica naquele, sem rapport nenhum, né? Não tem conexão com o palestrante, não Eu conhece ganho direito. isso. Então, normalmente eu começo assim, eu inicio com uma dinâmica de energia, para puxar a energia do pessoal, né? Porque senão é complicado, Você né? falou uma coisa interessante, cara. Para quem é palestrante, quem é profissional liberal, sei lá, coach, mentor, médico, seja lá o que for aqui, se você vai fazer uma apresentação, a gente aprendeu que tem que construir da energia. Cara, a Uhum. palestra já tem que entrar com energia. Pode ser que no meio tu dá uma baixada, faz a galera sentir. Mas Isso. palestra, tu tem que iniciar com energia e finalizar lá em cima. Mais do que tu começou, Mas certo? é isso aí. É isso aí. Cara, e falando sobre dar palestra, é muito legal porque tu percebe que algumas turmas são com mais energia e algumas são com menos energia, né? Então, muda muito de uma pessoa para outra. Mas se tu tiver sempre muita energia na tua comunicação, tu já vai sair disparado aí 90% na frente de muita gente. Vendedor, né? Repete essa frase, pelo amor de Deus, Jefferson. Cara, por favor, senta a chinelada de novo. Se tu tiver energia na tua comunicação, tu vai sair 90% na frente das pessoas. Na frente de 90% das pessoas. Porque é com a energia que a gente consegue trazer emoção, que a gente consegue pontuar, que a gente consegue dar destaque, que a gente consegue, sabe? E a comunicação sem energia, cara, é triste de ver, né? A pessoa, ninguém quer. É que nem aquele líder que chega para a equipe e diz assim, gente, vamos aumentar em 20% as vendas. Né? Turma, vamos aumentar 20% das nossas vendas para a gente crescer cada vez. Tu sabe, Jefferson, já vou fazer o pitch aqui. Dentro da Academia dos Campeões, tem um curso chamado Palestrante Campeão, que tem a estrutura de palestra para montar, enfim, para dar palestra, para fazer apresentações, e também uma aula só de performance de palco, tanto online quanto digital, desculpe, quanto online quanto presencial, ambas mudam, exatamente para ajudar os empresários. Álvaro, mas eu não quero ser palestrante. Ok, mas vai te ajudar na sua comunicação. Pá, que legal, cara. Pá, é importante, eu acho massa esse teu trabalho, cara. Né? Isso é uma missão, né? É uma missão de vida, né, cara? Tu transformar a vida das pessoas. E quando tu começa pela comunicação, melhorando já pela comunicação, é muito importante do que às vezes um fator tão técnico lá da parte financeira ou estratégica, né? Cara, quando tu começa pela comunicação, que é a alma do negócio está na venda, né? E a venda sem comunicação não acontece. E Então, aí, já começa já vou por te aí. largar um outro rojão aí. Os vendedores aprenderam que quanto mais eles falam, mais eles vendem. Só que o jogo da venda mudou. Escutar hoje de uma forma ativa também é uma forma de comunicação. Muito, cara, Vamos muito. melhorar. O silêncio é uma forma de comunicação também. É muito, cara, muito. Na maioria das vezes, a gente tem alguns vendedores que abordam a gente e falam, 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 não deixam nem o cliente falar, não deixam nem o cliente se comunicar direito e dizer o que que ele quer, né? Quando, na verdade, o mais importante é você aprender a ouvir o seu cliente, sabe? Deixa ele falar, ele vai te trazer as dores, ele vai te trazer a necessidade, ele que vai te dizer o que que ele quer comprar. E às vezes você ficando em silêncio é o melhor negócio que você vai fazer, sabe? Então, isso vale muito para quem tem o perfil comunicador, né? Quer falar, 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 sem parar e não ouve o cliente. Eu também sou o comunicador, então, em alguns momentos Cara, mas é um sabe que teste de paciência para escutar a história, meu Deus. eu também sou perfil comunicador, cara, mas eu já consigo me controlar mais, né? Eu consigo mais ouvir.
e fazer as perguntas, né? É muito mais importante ouvir numa venda do que falar, sabe? Eu trago isso, Jeff, quando eu tenho um treinamento de vendas, que é o vendedor campeão. Tudo é o campeão, né? A gente criou o brand. Uhum, uhum. Isso foi muito lá em 2020, nós começamos essa função, né, Sim, cara, dos campeões, sim. não sei mais o quê. E eu sempre falo, cara, uma das habilidades mais importantes do vendedor é saber fazer a pergunta certa. Porque se ele faz a pergunta certa, ele fica quieto e escuta, o cliente traz todo o insumo que é preciso para a hora da venda, cara. E aí que eu te digo, cara, porque nessa jornada tua, treinando pessoas, desenvolvendo pessoas aí, cara, quais são as perguntas, ou como a gente pode se tornar um cara poderoso nas perguntas, alinhado já com essa escutativa. Eu sempre digo para os meus parceiros, cara, 70, 80% do programa é com vocês e eu só sou o cara que dá as costuradas e faz as perguntas, que vocês que se virem. É isso aí. Cara, eu penso muito o seguinte, quando você aborda o cliente, por exemplo, um comércio em geral, é muito importante tu ouvir primeiro, né? Antes de tu entrar com ouve ele e aí tu vai fazer as perguntas a partir do que ele te disser, né? Então você vai entender quais são as necessidades dele. E aí, se você tiver uma estrutura de venda, provavelmente se você é da Academia dos Campeões, você tem, né, esse treinamento de vendas, vai saber executar uma venda a partir do que você ouviu do seu cliente, isso é fato. E é o próprio cliente que te dá a munição, né? É ele que vai te dizer, às vezes, até quanto ele quer pagar, sabe? E aí você vai precificar de acordo, depende do produto, claro, né? Vai precificar de acordo com o que ele te disser, né? E aí, o grande, cara, é o primeiro passo, né? É ouvir, né? E as perguntas são pautadas naquilo que ele te fala, naquilo que ele te diz, né? Cara, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, por exemplo, na venda de um carro, né? Primeiro tu tem que observar, e talvez uma pergunta importante é tu perguntar se ele tem família. Se ele tem família e qual que é o objetivo que ele está buscando aquele carro. Isso seriam perguntas básicas e deixa ele falar. Ah, qual que é o objetivo do carro? É um carro para trabalho? É um carro para família? O senhor tem família? Né? Aí tu já vai começar a direcionar para o tipo de carro que ele precisa. Né? Às vezes uma concessionária é assim. O vendedor vai ouvindo e vai direcionando. Não, então a sua categoria é outra. Né? É que Ah, nem o cara queria me oferecer um Celta com quase 2 metros de altura, minha esposa grande, mais 2 filhos. não, totalmente fora, sabe? Então, tem que ter um pouco de visão, né? Tem que ter visão na venda, né? Então, chegou o cliente, tu tem que ter, além da escuta ativa, que o Álvaro fala muito, tem que ter também a visão, né? Não é tu ficar ali querendo vender, 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 vender. Não, ouve primeiro, define o produto, talvez tu não tenha o produto naquele momento, mas se tu criar esse rapport e ouvir o teu cliente, ele vai te procurar depois, né? Jeff, Então, deixa eu te largar uma bomba para você descascar aí, cara. Uma bomba para você desarmar. Antes da gente comunicar, eu vejo muita gente, eu vou improvisar na hora sai. Cara, quais são os rituais que você faz antes de apresentar? E quando eu digo apresentar, pode ser eu fazendo um pitch de vendas, pode ser eu atendendo um cliente, pode ser eu dando uma palestra para, sei lá, eu fiz esses tempos, eu fiz em março uma palestra muito difícil, cara, que foi para 2.000 jovens online, sem poder ver eles, né? é um Então, desafio, né? Para agora, os mês jovens. passado, em maio, eu fiz um workshop de vendas. Bem na semana que aconteceu as enchentes aqui, nós tínhamos um evento para fazer. Nossa, cara, imagina a energia. Ah, Cara, quais são os rituais e preparos que você, Jefferson, faz e que você orienta para que você possa comunicar melhor com o seu sócio, com a sua família, com o seu cliente, com o seu membro da equipe? Que você orienta, cara,
de preparo, de, sei lá, medita, ora, treina, escreve? O que que você orienta as pessoas a fazerem, Jeff? Legal. Cara, vamos lá. Primeiro ponto que eu acredito importantíssimo é setar a intenção. Tá? Seta a intenção daquilo que você quer comunicar, daquilo que você quer levar para o público, para o sócio, para o parceiro, para a parceira, indiferente. Seta o teu objetivo, né? O que que no plano geral, qual que é o centro da comunicação, qual que é o plano geral que eu quero levar para essa pessoa entender. Seta a tua intenção. Qual que é a intenção? Ah, por exemplo, minha intenção é falar sobre comunicação, né? Eu vou elaborar, meu cérebro já vai ficar pronto, preparado para trazer tudo que eu puder, né, que eu tenho de conhecimento para falar sobre esse tema, tá? Esse é o tema central. Então, seta a tua intenção, né? É venda? É o quê? Né? Esse é o ponto principal. O segundo é a estrutura. Cara, tem que ter estrutura de mensagem, né? E aí existem algumas estruturas, inclusive a gente conhece uma que é top demais, que o Álvaro também conhece, eu acho que ele ensina sobre isso também, que é a estrutura do império, a mensagem, né? Palestra, para escrever livro, para fazer uma venda, para fazer um pitch. Se tu usar a estrutura do império, está valendo muito. Então, Uso, para uso ela em tudo, cara, que eu escrevo, tudo, cara. Tudo, tudo. Para exatamente. gravar um vídeo, para fazer um copy, para fazer um pitch de vendas, eu faço o cara passar inteiro pela estrutura do Império e eu uso muito essa estratégia. Como tu trouxe, tem a AIDA também, que é muito legal, né? A Atenção, AIDA, aham. intenção, Depende muito do objetivo, é interessante tu trazer a estrutura. Cara, eu vou te contar, e eu sempre conto, né, quando eu falo da estrutura do império, que para mim foi muito difícil aprender no começo, né? Que tu sabe que é difícil, não é? É difícil, né? E daí tu sabe que o Roberto Chiniachik, nosso mentor, né? Incrível Roberto Chiniachik, ele ah, cara, ele pensa diferente, sabe? Então, a forma com que ele te passa o conhecimento dele, tu tem que estar muito ligado para pegar os detalhes e tal, né? E a estrutura do Império, para mim, foi dificílima, assim, para entender de fato. Hoje em dia, eu acho que a gente consegue deixar mais claro do nosso jeito, né? A gente consegue ensinar de uma forma melhor, né? Mas para os primeiros lá, os primeiros que aprenderam a estrutura com ele, cara, nós passamos um perrengue, o Álvaro sabe muito bem disso. E, cara, outra estrutura que eu acho muito legal, que eu aprendi, e é uma básica que dá para usar para tudo também, é a estrutura do começo, meio e fim, sabe? Começo, né? Introdução, é claro que tem alguns pontos dentro da introdução. Meio, traz o conteúdo, né? Ou aquilo que tu quer dizer. E fim, tu conclui repetindo aquilo que tu já disse. Cara, essa é matadora, muito simples de executar. E uma outra, Álvaro, não sei se tu já viu, talvez tu já tenha visto, é, é, é uma que a gente usa também para tudo, que é a PIS. Cara, essa é matadora para venda. Só pega essa para te ver. Eu ensinei ela essa semana até. A PIS, o que que é? Não é o PIS-PASEP, cara. mas é o PIS, ó. Vai anotar. Cara, PIS, o que que é o P? Né? P é de porquê. O I é de imagina e o S é de significado. Então, por exemplo, vamos falar continuar no exemplo do carro, né? Tu definiu quem é o teu cliente, tu ouviu, né? Que é um cliente que está buscando, por exemplo, um carro para a família. Aí ele vai dizer assim: cara, isso usa para imóvel, usa para qualquer coisa, para responder, para fazer um pitch rápido, para responder alguma situação, usa essa estrutura. Aí tu vai dizer assim: por que eu acredito que o senhor deve querer esse carro? Por quê? Aí tu traz os porquê, né? Porque ele é espaçoso, porque ele tem um conforto incrível, porque ele vai trazer segurança para sua família, porque ele tem mais durabilidade no motor, porque daí eu estou viajando porque eu não sou vendedor de carro, né? Aí, no caso, é tipo o benefício do produto, do serviço, tu Isso, dispara o torpedo. é, isso. Porque o P de porquê, tu vai falar da parte lógica, sabe? E aí depois, na sequência, como fizesse um pitch pré-estabelecido, assim, né? Pré-montado. Tu vai falar um imagina, né? Aí você vai dizer, imagina você viajando com a sua família e desfrutando de um carrão como esse. Imagina você na praia com esse carrão e com um porta-malas gigante aberto, você podendo carregar cadeira, guarda-sol,
né? Mochila dos filhos, piscina, não sei o que lá. O que você imagina você vivendo tudo isso? Então você vai usar a imaginação. Quando você fala imagina, o cérebro dele já começa a registrar no emocional. E aí, se tu pergunta assim, esse carro, vocês costumam viajar ou ir pra praia? O cara, a gente viaja e vai pra praia. Puta, cara, o imagina vem, aí tu. Nossa, daí, Não adianta daí tu vai dizer, muito dentro imagina você com um monte disso no meio da praia, sendo que o cara não viaja, só vai usar pra dentro da cidade, né? tu tem que, por isso que tem que mapear e ouvir o cliente primeiro, né? Para te poder criar todo esse cenário, né? E Caramba, aí, Jeff, você claro, tá vai me usar trazendo para um troço criatividade. aqui, cara, que eu vou. ah, Antes de tu Funciona falar o muito. S, cara, eu peguei tudo que eu aprendi de PNL, de psicologia, de psiquiatria, de tudo que você possa imaginar e criei um pitch pra mim, né? Imagina o nível do troço. E teve Legal. uma vez que eu ensinei para uma aluna minha, cara, e a gente foi dar a mentoria e ela começou a fazer pergunta, fazer pergunta. Lá pela quarta, quinta pergunta, eu falei, Isabel, isso aqui é o pitch que eu te ensinei. Ela disse, é. Eu falei, cara, eu tava caindo no meu próprio veneno, né? Então, É. cara, você me trouxe esse troço aqui, bicho. Pelo Não, amor de esse, Deus, fazendo um monte de check-out. cara, Assim. essa ferramenta aí, cara, na maioria das vezes, só treinador nesses programas de alto padrão que são ensinados essa estrutura, Não, né? Então, repete, ó, você vê, ó, quando eu digo que aqui só senta campeão, gente de altíssimo nível, que estudou pra caramba, que o conteúdo é ouro, então aproveita que esse cidadão tá trazendo para você. cara, Aqui é essa só estrutura só Maria. tu só encontra em mastermind, né? Só em mastermind, caríssimo para te aprender. E aí eu tive essa possibilidade de poder fazer um desses e estar um desses mastermind foi onde eu aprendi. E foi quando virou a chave. Caraca, eu consigo responder tudo com essa estrutura, né? Claro, cada objetivo, né? Quando tu tiver um objetivo, por exemplo, de uma palestra ou de escrever um livro, a estrutura do império, não tem, né? Quando tu quer outra coisa, é começo, meio e fim, enfim. Mas essa do PIS, cara, nossa, para mim foi, meu, cara, como ficou fácil agora, sabe? E daí tu traz o P, tu fala sobre a parte lógica do que você for falar, indiferente se é venda, se não é, se é pitch, se não é. O S é o I, que você fala da parte emocional, que é o imagina, né? Então você vai pegar a parte lógica, já vai convencer a parte lógica da pessoa, e aí você vai pegar no emocional, que é o imagina. E aí depois você conclui com S, que é o significa, né? Depois você diz. Então significa que se você pegar esse carro, você vai ter mais economia, você vai ter isso, você vai ter aquilo e outro, né? Então isso significa que você vai ter segurança para sua família, você vai estar bem embarcado, que você vai estar seguro, cara. E aí tu matou, sabe? Matou. Então é loucura essa estrutura, cara. Se a pessoa souber usar, sabe? Vejo a gente às vezes dá um treinamento para corretores de imóveis, né, aqui, e aí eu vejo os corretores usando, é coisa mais linda, cara. Coisa mais linda. Eles falar da casa, eles E falar aí, deles cara, mesmos, tá? e aí entra uma coisa, Jefferson. Não existe comunicação poderosa sem treino. É exato, tem que treinar, tem que treinar. Cara, é o que eu mais vejo, assim, às vezes, líderes, vendedores, profissionais liberais, vai lá, grava um vídeo de qualquer jeito, faz uma campanha meia boca, sabe? Sem treino. Não existe, cara, assim, ó, nada resiste ao treino. Tem que treinar, tem que. Às vezes as pessoas dizem, Álvaro, mas tu tem uma. Né, nosso palestrante, cara, o cara entra num palco com 100, com 200, com 300, com 1.000 pessoas, o cara flui. Esses dias me perguntaram assim, nossa, Álvaro, como tu é leve no palco? Eu falei, sabe essa palestra que eu acabei de dar agora, o poder da realização? A pessoa disse, eu sei. Eu falei, desde 2020 eu dou ela. Já foram 250 vezes. Sabe? Chega uma hora, cara, um Se amigo torna meu disse assim, natural. meu, ele nem olha pro slide, só O que, cara, tu passador de já live. sabe o que tu treinou, cara. É, Então, isso aí. comunicação, Jeff, beleza. Ele é um talento, tem pessoas que nascem, mas o figura que não tem isso aí, cara, o treino resolve. Resolve, cara, e é importantíssimo até para quem já tem o perfil comunicador, quem fala muito, porque quem fala muito, quem é comunicador, tem o perfil comunicador,
Inclusive, essa semana que eu fiz essa palestra, eu fiz uma pesquisa no grupo do clube lá, e aí eu pedi as dores, né? Quais são as dores de você? Tá aqui uma outra coisa que eu aprendi com o Roberto Chiniachik, né? Nosso mentor. Cara, quem que é o especialista do marketing? Não é eu que sou especialista do marketing, que sou publicitário. Não é o cara que trabalha no marketing. Não é um marqueteiro. Os marqueteiros, eles não gostam de marqueteiro. Mas não é o profissional de marketing. O especialista do marketing é o cliente. É ele que tem a tua Exatamente. resposta, cara. É ele que tem aquilo que tu precisa saber. Tu tem que perguntar para ele, sabe? E aí, o que eu levo isso para a vida, né? Aí eu fiz essa pesquisa dentro do grupo lá. O que vocês querem aprender? Aí falando sobre a pessoa que é muito comunicativa. Daí tem uma menina lá, ela é muito comunicativa, sabe? Uma das alunas lá. E ela é incrível, ela se comunica muito bem, fala muito bem e tal. Só que às vezes ela me contou que ela dá a volta e fala muito, fala e não consegue concluir a mensagem, não consegue entregar. Ela se perde na. Isso acontece muito com quem tem essa facilidade, né? Então, quem é comunicativo também é importante treinar e ter estrutura de mensagem, né? E Então, é uma coisa que é interessante, Jeff, é a organização mental. Primeiro, se tu organização organiza, por mental. isso, por isso tu tem uma estrutura do que você vai falar para não falar tudo e não Isso, falar nada. nada de improviso. Esse negócio de improviso aí, cara, né? O improviso é quando tu já tem uma grama de aprendizado, de informações, tu já estudou muito, é especialista da área, e tu fala de forma natural, igual o Álvaro está falando aqui sobre a palestra, que ele flui naturalmente no palco, mas claro, ele deu 200 palestras sobre esse tema, sobre a mesma palestra, sabe? Então vai fluir naturalmente, e quando ele for abordado, por exemplo, por um repórter de susto, ele vai saber o que falar, porque tá fresco na mente, ele já treinou tantas vezes, ele já fez o caminho neural lá, ele está lembrando de tudo que ele precisa lembrar, né? Mas para isso tem que treinar, sabe? Para fluir cada vez mais naturalmente, né? Ser mais claro, fazer a tua mensagem mais clara. Então E é o cara que importante. não tem isso, Jefferson, essa comunicação O cara, poderosa, que o orienta de qual que é o caminho? o cara que não tem isso é estudo, né? Mas não se prender também no conteúdo, como eu falei, né? É muito mais a forma com que tu diz do que o que tu diz, né? E treino, muito treino, fala na frente do espelho, fala para a família, desenvolve, sabe? Tem que treinar. Quando tu sentir confiança, começa a gravar vídeo, mas eu não gosto de gravar vídeo. Beleza, mas é importante talvez para te apresentar uma reunião do teu negócio, né? Para te fazer um pitch para um grande empresário. Às vezes as pessoas têm medo de falar com grandes empresários, né? Porque não sei o que que acontece, mas provavelmente é aquela comparação, né? Tem aquela comparação de que o cara é gigante, né? Cara, ele é igual você, tá? Não tenha medo, ele é igual você. E se você tiver a tua comunicação, a tua mensagem na ponta da tua língua, ele vai te ouvir, vai te dar atenção e a possibilidade de fechar um grande negócio é certa, né? Então, inclusive, cara, eu fiz um treinamento, foi meu último treinamento que eu fiz de palco, assim, né? Era só palco, lá em São Paulo, Campinas. E nesse treinamento a gente aprende a trabalhar com os arquétipos, né? E aí no final do treinamento a gente assume lá um termo que a gente não, que a gente tem que ser muito ético, porque quem domina a comunicação, cara, sabe? Quem domina a comunicação consegue qualquer coisa, consegue Você falou vender, uma coisa, consegue cara, Jeff, você tocou num ponto persuadir. muito importante, cara. Ética. É, é importantíssimo, cara, porque se tu domina a comunicação, tu sabe o passo que tu tem que seguir, sabe? Tu sabe a estrutura, tá? Sabe como tu tem que usar, tu usa as ferramentas de forma correta, tu consegue convencer qualquer pessoa, persuadir qualquer grupo, sabe? Tu consegue qualquer coisa. A comunicação é incrível, cara, é poderoso. Quem tem a comunicação tem poder, né? Maravilha. Tive a honra de receber meu querido Jefferson. Jeff, aqui no podcast a gente tem dois momentos. Um deles é um alvo com o convidado, que é quando o convidado traz uma orientação de ouro, uma orientação poderosa, aquele ouro em pó sobre o posicionamento.
E depois mais eu quero que você venda teu peixe também, fale teus projetos, teus produtos, teus serviços. Então, senhoras e senhores, no alvo, com Jefferson, estou com aquela orientação, com aquele ouro em pó, que vai fazer você se comunicar de uma forma muito mais poderosa e alavancar os seus negócios. No palco, no alvo, com o Jeff. Então, falando sobre comunicação, Álvaro, para mim, primeiro é muito importante setar a intenção, né? Depois, você entender aquilo que você quer falar e tem que falar. Então, primeiro seta a tua intenção e entenda que falar de comunicação, quando a gente fala de comunicação, não é só comunicação externa, não é só comunicação não verbal, comunicação verbal, aquilo que a gente fala, os gestos que a gente faz, não é só isso. É comunicação interna também. É aquilo que você pensa, é aquilo que você sente, sabe? O que você está comunicando com você mesmo? Você está fortalecendo teus medos de entrar no palco, teus medos de levantar a mão numa reunião e se posicionar, os teus medos de falar aquilo que tem que ser falado, aquilo que tem que ser dito para o teu companheiro, para a tua companheira, de fazer melhor networking, o que é? Então, a comunicação interna é importantíssima também. E o restante é técnica, muito treino, né? Muita técnica, tem N técnicas. Às vezes, a gente fala que comunicar é uma arte. Mas a maioria da comunicação é tudo técnica. Se você aprender essas técnicas, usar as ferramentas corretas, você também vai ter uma comunicação extraordinária. E você vai conseguir, sim, porque todo mundo consegue. Se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Maravilha! Jeff, obrigado, cara, por você ter estado Imagina. aqui hoje, Eu nessa que agradeço. noite maravilhosa. Agradecer a NVData e a Academia dos Campeões por me proporcionarem a entrevistar tanta gente bacana. 2023 foram 23 episódios, agora 2024 a gente está com episódio semanal, né? Então são mais de 50 episódios esse ano. E, cara, o que eu aprendo com vocês aqui é surreal. E antes da gente fechar, Jeff, eu quero que você venda teu peixe, deixe teus contatos, teus dados, teus números aí, tuas redes, para que a turma se conecte com você. Legal, cara. Então, para quem quiser me seguir, a maioria dos contatos a gente faz lá pelo Instagram, a gente centraliza por lá, né? Então, é o @jefferristo. Você pode seguir por lá. Lá tem outros meus contatos, tem o meu WhatsApp, tem o meu microsite por lá também. Por lá você consegue ver as palestras que eu dou, né? Tem algumas palestras que eu dou que é sobre inteligência emocional, é um tema que eu amo muito, né? Inteligência emocional. Eu gosto também de falar muito sobre comunicação e feedback, que é um treinamento para líderes e empresários, enfim. Falo também sobre o atendimento transformador, foi a primeira palestra que eu fiz, né? O atendimento transformador, onde a gente consegue transformar o seu atendimento, e também sobre gestão do tempo e produtividade. Cara, importantíssimo hoje. Hoje as pessoas estão perdidas, né? Essa questão da gestão do tempo e produtividade, e não consegue mais tempo para nada, mas na verdade é só fazer a gestão do tempo, né? Fora isso, eu tenho o podcast, que é o Jeffcast, né? Você pode seguir lá no YouTube também, só colocar meu nome ali no YouTube, vai me encontrar fácil. Tem o link também lá no Instagram, só procurar por Jeffcast. E eu estou disponível, estou à disposição aí para quem quiser palestras, treinamentos ou mentoria, estou à disposição. Maravilha. Jeff, obrigado, cara, pela tua presença, por tu ter contribuído, e que Deus abençoe você e toda a sua família nessa jornada, e que 2024 seja um ano muito mais próximo para você. E, cara, que precisar de mim aí, conta sempre comigo nessa jornada, porque a gente está muito alinhado nessa missão, que é servir, que é contribuir na vida das pessoas. Tá bom, Obrigado. meu irmão? Fique bem, forte abraço, tá bom? Obrigado, um abraço, agradeço, prazer é meu. Tamo junto. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. É por você que a gente faz toda essa história, esse podcast. É para te ajudar, para te auxiliar, para te ver vencer, para te ver crescer, para te ver ter melhores resultados, vender mais, liderar melhor, mas acima de tudo, ser um campeão na vida e nos negócios. Obrigado, NVData, Academia dos Campeões, por confiar nesse projeto, mas principalmente a você que está aqui. Curta, compartilhe, deixe seu comentário de como foi essa experiência, mas principalmente vai para cima e realize suas metas. A gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço. Tchau.